Gênesis 41, dos versos 38 ao 41, a palavra diz: E o rei lhes disse: Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Que reviravolta, não é, na vida de José? Você já parou para pensar? De escravo estrangeiro vendido pelos irmãos, José ainda foi vítima de uma ação diabólica praticada pela mulher de Potifar. Foi caluniado e preso injustamente. Depois de algum tempo, José é levado à presença do faraó e faz revelações importantíssimas dos sonhos do rei. Então, conforme lemos, faraó o coloca em lugar de honra e passa a ser o mais poderoso homem do Egito, estando apenas abaixo do próprio rei. A história de José nos ensina muitas lições. E hoje eu quero falar do Deus que cumpre suas promessas. Como já comentamos algumas vezes e você certamente conhece a história, José teve um sonho, uma visão de Deus em que ele tinha posição de destaque diante dos seus irmãos e seus pais. Fato este que gerou inveja e ódio em seus irmãos que o venderam. Mas hoje eu quero olhar para a postura de José diante de uma promessa de Deus e circunstâncias totalmente desfavoráveis ao cumprimento da promessa, pelo menos aos olhos humanos. Sabe como José poderia acreditar que teria destaque em relação aos seus familiares, sendo escravo e prisioneiro do faraó? José do Egito nos ensina uma lição valiosíssima. Ele olha sempre para o Deus do seu pai Jacó e acreditava profundamente em suas promessas, e por isso andava corretamente diante dos homens a fim de agradar e honrar a Deus. Então, após alguns anos como prisioneiro, José interpreta os sonhos do rei e é colocado no mais alto posto de comando do Egito. Diante das circunstâncias desfavoráveis, sendo vendido pelos irmãos, acusado e preso injustamente, José preferiu crer na promessa ao invés de murmurar ou cirar contra aqueles que o fizeram mal. A pergunta que eu faço a você hoje é: e com você, como tem sido? Você tem uma promessa? Deus tem lhe dado sonho? E como está o seu coração em relação a tudo isso? Lembre-se, na maioria das vezes, as circunstâncias são contrárias. Porém, no tempo certo de Deus, a promessa se cumpre. Sabe, Sara e Abraão experimentaram longos anos de espera depois que Deus prometeu lhes dar um herdeiro. O Senhor havia prometido ao patriarca, quando ele ainda estava morando na sua terra Ur, que faria dele, então, uma grande nação. Porém, Sara era estéril. Os anos foram passando, ela envelhecendo e ainda continuava estéril. Como o Senhor prometera que essa grande nação surgiria da semente de Abraão, Sara deve ter pensado: acho que Deus não me escolheu para ser a mãe dessa criança. Já que eu não tenho condições de gerar um filho, pelo menos Abraão poderá ser o pai. Não quero ser um empecilho para o cumprimento da promessa na vida do meu marido. Então, Sara sugeriu que Abrão dormisse com sua serva, de nome Agar. Sara cansou de esperar. E muitas vezes é exatamente isso que acontece comigo e com você. Isso ocorre conosco quando Deus demora a nos atender. Então, logo nós ficamos impacientes, nos cansamos de esperar e resolvemos tomar a situação nas nossas mãos. Sabe, quando Ismael, filho de Agar e Abraão, já estava com 13 anos, o Senhor apareceu novamente ao patriarca, anunciando que a promessa se cumpriria através de um filho que ele teria com sua esposa, Sara. Mas como? Sara, além de ter sido sempre estéril, já havia passado pela menopausa. Ele, Abraão, estava velho, seu corpo estava amortecido. Deus apenas agiu quando chegou o momento em que os dois só poderiam ser pais por uma intervenção milagrosa de sua parte. Durante a sua vida, Sara conheceu a dor da espera. Ela esperou receber a terra prometida, esperou que o Senhor transformasse o coração desobediente do seu marido, esperou pelo filho que Deus havia lhe prometido e viu a harmonia em seu lar ser ameaçada.
Porém, Sara conhecia o seu Deus. Ele prometeu que lhe daria uma coroa de alegria ao invés de tristeza, um perfume de felicidade ao invés de lágrimas, e roupas de festa ao invés de luto, como está em Isaías 61, versículo 3, e cumpriu a sua promessa. Sabe, há algum pedido aí no seu coração que você considera impossível de realizar-se, ou sobre o qual você já tem até perdido a esperança e desistido de orar achando que é uma perda de tempo? Por exemplo, um casamento estremecido, um filho rebelde distanciado do Senhor, uma situação financeira complicada, um desemprego, uma enfermidade que incomoda. O que a Bíblia tem a dizer? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Gênesis 18:14 diz: lembre-se, creia no Senhor Jesus e Ele cumprirá todas as suas promessas. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, de misericórdia e de graça, glórias te dou, Pai. Te louvo, te bendigo, Pai. Declaro que não há outro Deus além de ti. Eu só quero te adorar, Pai. Quero estar na tua presença. Quero derramar o meu coração diante do Senhor com humildade, Pai. Que o meu coração se encontre quebrantado e contrito na tua presença. Que o meu coração se apresente arrependido aos seus pés, Pai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de louvor, honra, glória e adoração, Pai. E eu quero te bendizer neste tempo. Quero declarar que não há um Deus como o Senhor, Pai, nem parecido ao Senhor. Deus, eu quero declarar que sou totalmente dependente da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor. Obrigado, Pai, porque a mensagem da cruz alcançou o meu coração. O sacrifício de Jesus naquela cruz, Pai, para salvar-nos, Senhor, da morte e trazer vida eterna ao nosso coração, Pai. Obrigado, porque o Senhor trouxe, através de Jesus, a reconciliação contigo, onde nós temos o perdão dos nossos pecados e podemos nos relacionar com o Senhor. Pai, eu peço-te perdão dos meus pecados neste tempo, Pai, e clamo ao Senhor, Pai, para que o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia seja derramada sobre a minha vida e a vida de cada um que ora conosco neste tempo. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos esperar, Pai. Que nós possamos aprender a esperar no Senhor, entendendo que o Senhor não falha. Que nós possamos esperar no Senhor, entendendo que o Senhor é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que peguemos nas nossas mãos, porque nós vamos certamente falhar, vamos errar. Muitas vezes parece que acertamos, mas lá na frente percebemos que não. Foi assim com Sara, Pai, com a autorização que ela deu para Abraão se deitar com Agar e ter um filho, acreditando que com isso ela estava cumprindo a promessa que o Senhor havia feito ao seu marido, quando na verdade não foi nada daquilo. E este fruto, Pai, desse relacionamento trouxe instabilidade naquele momento para o casamento de Sara e Abraão. E por isso, Pai, que nós possamos ter mesmo discernimento, Pai, e a paciência e a sabedoria de esperar o teu agir. De uma maneira muito clara, o Senhor demonstra, Pai, através da tua palavra, que todas as suas promessas se cumprem, Pai. Ó Deus, independente das circunstâncias, o Senhor continua sendo Deus Todo-Poderoso. E que o nosso coração possa ter essa certeza, Pai. E que a nossa mente também possa ter essa certeza. E que nós possamos viver, Pai, como aqueles que, assim como José, creram e viveram as suas promessas, Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração neste tempo, Pai. Eu quero orar por cada homem, por cada mulher que tem aí em seus corações, Pai, a tua promessa gravadas, guardadas, Pai, na mente e no coração, que eles possam ter a certeza que no tempo do Senhor, Pai, essas promessas irão se cumprir, porque o Senhor é o Deus que promete e cumpre. Não há, Pai, uma promessa sequer do Senhor que não tenha sido cumprida. E eu creio mesmo, Senhor, que esses homens e essas mulheres viverão o melhor do Senhor em suas vidas. Deus, muito obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, Pai. Obrigado pela tua palavra viva e eficaz, que traz entendimento e sabedoria sobre as nossas vidas. Pai, nós oramos agradecidos no nome santo, poderoso e bendito do seu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus.